Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Boa tarde, gente. Meu nome é Nina, eu sou doutora aqui também pela Casa de Literatura Comparada. Eu queria primeiro agradecer ao PROEG, na figura da Cláudia, Tayane, Fernanda sempre, pela oportunidade de estar aqui. É a minha quarta jornada, não sei, acho que é a minha quarta apresentação na jornada de Letras Galegas e eu estou muito feliz, é um momento importante para o PROEG. Estou muito feliz de estar nessa mesa também, muito bem acompanhada. E eu vou falar um pouco na contramão, vou falar sobre prosa medieval galega. As pessoas aqui falaram sobre cantiga, a Monique, o Luiz, a Ana, e eu vou falar sobre a prosa. A minha tese foi sobre a Crônica Troiana, que é uma novela de cavalaria galega, e ela versa sobre o tema troiano. A gente está acostumado de falar, a Monique falou sobre a matéria de Bretanha, em novelas de cavalaria, principalmente o que predomina nos nossos estudos é a matéria de Bretanha, mas eu estudei a matéria troiana, eram muitas novelas falando sobre a Guerra de Troia, sobre os personagens da Guerra de Troia, ainda que personagens não presentes no momento ali que a gente conhece pela Ilíada, porque na verdade a Idade Média lê a Antiguidade Clássica por outros meios, muito mais pelos latinos do que pelos gregos, principalmente em relação a essa guerra. Então, eu não sei. É porque eu sou péssima nessa coisa de computador, gente. Eu nem sei onde é que está o meu arquivo, Fernanda. Nem foi eu que salvei, para falar a verdade. Qual é o nome do arquivo? É porque o nome da sua apresentação não é aqui, certo? Isso não é. Não está vendo. Ai, eu não trouxe escrito. Qual é o nome da sua apresentação? Será que não? Não, é esse que eu estou clicando. Mas ele não programa. Põe o... Tá em quê? Tá em PowerPoint? PowerPoint. Põe PowerPoint. Não está vendo PowerPoint. Tenta salvar em PDF, salvar aí mesmo, em PDF. Problemas técnicos. Vai falando que eu vou lá. Tá, vai lá. Então, essa novela de cavalaria, o meu estudo foi sobre outros aspectos. Então, a minha tese, Então, esse é um recorte bem pequeno, que a gente não tem muito tempo, e eu escolhi falar sobre o conceito de amor que está expresso na Crônica Troiana, tá? É lógico que o conceito de amor sempre existiu, só que na Idade Média o que chega, a minha tese é essa, o que se constrói, na verdade, é um conceito totalmente novo. Então, o que chega da Antiguidade Clássica recebe o acréscimo da tradição cristã, e por um lado, e por outro lado, do trovadorismo. Ela vai aqui no computador. E por outro lado, o aspecto trovadoresco. Então, do aspecto trovadoresco, a gente até viu aqui um pouquinho, embora o tema dos meus colegas não tenha sido esse. Vocês conhecem também bastante, nas cantigas. A gente tem as cantigas de amor, as cantigas de amigo. Então, tem o amor cortês, tem o amor erótico das cantigas de amigo, que tem a presença física do ato sexual, ainda que não explícito. E a esse conceito ainda aparece na novela de cavalaria o amor cristão. Então, para mim, o que tem de novidade, e uma novidade aí muito particular, e que, por outro lado, persistiu até hoje, para a literatura portuguesa, na literatura brasileira, na literatura ocidental, a gente pode até dizer, sem medo, é um amor que conjuga todas essas nuances. Tá? Então tem o amor cristão, eu destaco, quando a gente conseguir abrir, se conseguir, a figura de São Francisco de Assis,
porque com a vinda de Jesus Cristo, e aqui eu vou retomar, aí eu estou na contramão mesmo, não é? Cuidado. Vou falar de outro aspecto, vou pegar, ao invés do demônio, vou pegar de Deus mesmo. Com a vinda de Jesus Cristo, a mensagem do Novo Testamento seria basicamente, se a gente for resumir uma palavra, justamente o conceito de amor. Mas São Francisco, ele traz uma materialidade para o conceito de amor que não está presente no Novo Testamento, não está nos Evangelhos, não está nas cartas, que é essa relação com o físico, com a natureza, né? O cântico de São Francisco mais famoso, em que ele denomina irmão, o irmão sol, o irmão céu, a irmã lua, a irmã estrela, todos esses irmãos materializados na natureza é um conceito físico que ainda não está presente no Evangelho, que na Idade Média ele vai se estabelecer e vai estar presente na Crônica Troiana. Então é um amor de fraternidade, é um amor de esperança, mas é um amor que também é físico, de certa forma, porque ele pode ser sentido, pode ser visto, é tátil, tá? Então, o jeito não vai... a gente vai perder as citações. Vírus desse pendrive que eu não sei de onde eu tirei. Tudo bem, a gente vai perder as citações. Eu posso mandar por e-mail depois para quem se interessar. Aí eu falo com o Proeg e a gente disponibiliza. Pior que eu nem trouxe escrito, gente. Confiei demais. Então eu vou falar para vocês mais ou menos, mas a gente vai perder toda a citação aí em galego e português. O que acontece? Como São Francisco traz essa materialidade, e a gente tem nas novelas de cavalaria a presença já do amor cortês, talvez seja a nuance mais forte do amor presente, que é do amor cortês, o que tem em toda a novela é a exploração de todas as nuances. Então você tem a coita das cantigas, você tem a esperança e o sentimento fraterno de todos os cavaleiros, né? Porque aqui você tem Aquiles, Heitor, os cavaleiros da Guerra de Troia, mas são cavaleiros medievais. Então não são heróis gregos, não são heróis troianos, são cavaleiros medievais. Cada um tem a sua dama, que louva, que idealiza, por quem eles lutam. E tem também essa fraternidade que veio da cavalaria, né, dos ideais cavaleirescos, entre os heróis. Então a coita, muitas vezes, em vários episódios, vai se referir à perda de um companheiro em campo de batalha. Tá? E a gente vê essa coisa da fraternidade, da esperança que a guerra termine, né? Porque na versão galega você não tem os deuses. Vocês conhecem a Ilíada, né? E sabem que uma parte da Ilíada, talvez a maior parte, é a teumaquia, é a guerra entre os deuses. E aqui os deuses são completamente retirados. Como eu falei, a minha primeira ou segunda frase é justamente que o que chegou até nós é uma visão medieval, muito mais do que clássica da Guerra de Troia. Se a gente for ver as releituras, as últimas releituras do cinema, né, o que os jovens conhecem, que ainda não estudaram, que não leram a Ilíada, o que eles conhecem das lendas de Troia é uma visão muito mais medieval. Eles vão falar dos relacionamentos de Briseida, Criseida, de Helena, muito mais do que as questões que a Ilíada traz. Cassandra, muito mais do que as questões da Ilíada, né? Que são as questões dos deuses e da bela morte, né? Do herói grego que quer ficar para a memória, né? Morredora, isso tudo. Então, se o herói grego procura a morte, procura a glória, procura a batalha, o herói medieval vai por outro caminho. Ele vai procurar o amor fraterno dos seus, a vitória, né, de Troia. Então vocês vão ver na figura de Heitor, que até na Ilíada é um pouco medieval, porque ele traz essa coisa da pátria que os gregos não tinham, né, de proteger as muralhas e os seus compatriotas, as mulheres, que não era uma preocupação dos gregos, não era uma preocupação de ninguém, as mulheres, mas Heitor tem um pouco de cuidado com a sua esposa, com seu filho. Isso na novela de cavalaria é muito mais desenvolvido, né? Muito mais desenvolvido. Então, posso virar aqui. Nos trechos que eu selecionei, que vocês não vão ver, eu tinha
destacado, então, vários tipos de nuance. Por exemplo, Diomedes, ele tem um relacionamento com uma troiana durante a novela de cavalaria. E ele é traído, ele é trocado por um outro cavaleiro. Então ele vai mostrar esse aspecto do desespero do amante, de perder a mulher amada, de perder para outro homem. Mas é muito diferente da visão que a gente teria se fosse um tema clássico, que não se aprofunda nessa questão, né? Não pega esse aspecto psicológico. A Monique citou aí André Capelão, e no Tratado do Amor Cortês, ele fala um pouco dessa vassalagem amorosa também. Ela pegou o aspecto da mulher, né, aquelas coisas horríveis que a gente escutou, mas ele trata um pouco dessa questão da vassalagem. E na novela de cavalaria, Diomedes se coloca resignado como sofredor, né, que mesmo com tamanha traição, ele continua amando. Porque o amor cortês é isso, né? Não é o objeto que importa, é o próprio sentimento, é o próprio amor. E ele vai e se rasga. O título da minha apresentação eu nem falei, né? Porque ia aparecer ali. É a dimensão do sentimento amoroso, imagens, gestos e discurso. Porque não só no diálogo a gente tem o amor presente toda hora, muito mais do que a guerra, muito mais do que a descrição de batalha, dos aspectos bélicos. A gente vai ter aí as declarações dos amantes, né? E o lamento e a dor de quem está sofrendo por amor, ou pela distância, ou no caso de Diomedes, por ter sido trocado. E tem os gestos, ele se rasga, ele se descabela, né? Coisas que a gente vê muito mais nas personagens femininas, aqui na novela de cavalaria é uma constante entre os cavaleiros, esses gestos muito patéticos, né? Então eles rasgam as vestes, às vezes se arranham, se descabelam de tanto sofrimento pela perda da mulher amada, ou do companheiro de batalha, ou de um parente ainda, o filho, a irmã, né, a mãe, o príncipe troiano, quando morre. São 8 episódios seguidos de lamento, 8 personagens, femininos e masculinos, que lamentam a morte de Heitor dessa maneira, virulenta, né, desesperada. Eu selecionei também, tinha selecionado, depois eu mando para vocês, um trecho que trata dessa questão da paixão, né? Que está muito presente nas cantigas de amigo. Esse aspecto erótico mostra os amantes se despedindo antes de uma batalha, né? Eles dormem, amanhã vai nascendo, que nem a gente tem Romeu e Julieta, que também é uma imagem que continua na literatura ocidental, que é você maldizer amanhã que está chegando e os amantes vão ter que se separar. Então, a gente tem esse episódio também na Crônica Troiana, e fica implícito que eles dormiram juntos, né? A dama e o cavaleiro. Ele vai sair para a batalha e ela fica sozinha. O que mais? Sobre ainda o aspecto cristão, do amor cristão, tem também um pouco da coisa do outro. Até então, o amor seria muito mais uma coisa factual, né? Houve o relacionamento amoroso, houve o encontro, ou houve um sentimento de paixão, uma separação e pronto. Segue para as partes mais importantes da história, né? Seja ela uma epopeia, um poema lírico, até mesmo uma cantiga. Na Crônica Troiana, esse é só o começo. O importante é o início de uma subjetividade, uma autonomia. Como os deuses estão fora da narrativa, os personagens é que vão atrás do sentimento amoroso de alguma forma. E isso é uma novidade importantíssima que vai seguir na literatura portuguesa, esse aspecto da saudade que a gente conhece, da melancolia, né? Tudo isso o germe está aí, o embrião está aí nessa novela, nessa e outras, né? Essa foi a que eu peguei para estudar. Então, você percebe essa vontade do indivíduo de ficar nesse tema. Ele não quer ir para a guerra, ele não busca a guerra. Ele está na guerra quando gostaria de estar com a mulher amada. Então, se a gente for pensar sobre isso de uma maneira séria e aprofundada, não tem nada a ver com a Ilíada. São realmente os nomes dos personagens, a guerra, né, citada. Eu não situei para vocês também a data, né? A gente tem a Crônica Troiana, que chegou para a gente de 1373,
mas a gente sabe, o Luiz falou, é difícil precisar, tem várias cópias, né, várias traduções, o que chegou é dessa época, mas com certeza é muito mais antiga. Então coexistiu com todas as cantigas, com todo o cancioneiro que chegou também ibérico do trovadorismo. Enfim, sem nem vamos ver mais nas perguntas de vocês, qual aspecto vocês querem que eu fale mais. Mas o lamento, a coita, que já tem nas cantigas, vão ser bem desenvolvidos na Crônica Troiana, nessa novela, sempre numa mistura, que não cai nem para um lado totalmente cristão, nem para um lado totalmente clássico e nem para um lado propriamente trovadoresco. É uma amálgama mesmo, é um sentimento totalmente novo, um conceito novo, que foi lido, copiado, reproduzido, desenvolvido, até ser cristalizado no 19. Então, o que a gente vai ter de subjetividade do romantismo do 19, na literatura ocidental, está na novela de cavalaria, né, nesses episódios distribuídos, muito bem distribuídos, todos os aspectos que a gente conhece do sentimento amoroso. Tem a mãe com os filhos, né, quando Troia finalmente cai, na novela de cavalaria, algumas damas são degoladas na frente dos pais, das mães, as crianças mortas e tal. Um pouco dessa violência grega aparece também, mas isso não é explorado. O explorado é justamente o impacto que isso causa em todo mundo, inclusive nos inimigos. A gente vai ter episódios em que os inimigos, os gregos, vão mostrar uma certa hesitação em levar a cabo todos esses assassinatos quando eles tomam Troia. Isso também é uma coisa muito diferente do que a gente tem aí nos textos gregos e latinos. Então é isso, é um conceito de amor que a Idade Média vai explorar, que a novela galega traz de uma forma lindíssima e muito rica, e que vale a pena depois vocês verem um pouquinho. É isso.